Som. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo ouvindo? Tranquilo? A gente vai apresentar, eu me chamo James Solon e estou aqui com minha amiga Maria Cláudia. A gente vai apresentar um projeto bem interessante para vocês e esse projeto ele envolve alguns eixos interessantes, que é um projeto de tecnologia que a gente levou às escolas daqui da região metropolitana do Recife. E além desse projeto que a gente levou, a gente também tem uma coisa bem interessante que a gente conseguiu agregar a esse projeto, é que a gente leva a astronomia para as escolas. Então, o projeto se chama Cine Astronomia em 3D. A gente vai falar sobre esse projeto. Esse projeto envolve empreendedorismo, porque a gente conseguiu converter ferramentas tecnológicas, pedagógicas, como um recurso empreendedor. Ou seja, a gente obtém um retorno lucrativo, muito embora empreendedorismo não é só retorno lucrativo, mas a gente conseguiu sustentar o nosso grupo de astronomia a partir, inicialmente, desse investimento que é gerado por esse projeto Cine Astronomia em 3D. Antes de mostrar para vocês um pouco desse projeto do Cine Astronomia em 3D, eu vou mostrar um vídeo que apresenta um pouco do nosso grupo de astronomia, que é o grupo AstroPE, o grupo de astronomia de Pernambuco, mas que quer levar a proposta da astronomia para todo o Brasil. Então eu vou mostrar esse vídeo, é bem rápido. Eu deixei mudo aqui. Espera aí. Em 3 de novembro de 2013, como resultado da observação astronômica do eclipse solar parcial, surgiu o Grupo de Astronomia de Pernambuco, o AstroPE. O evento de divulgação do fenômeno atraiu centenas de pessoas, que repercutiu bastante nas redes sociais, entre o público participante, e foi divulgado por um programa local de uma emissora de TV. Nossa meta. O AstroPE tem como intuito a elaboração de projetos, trabalhos práticos, atividade e a divulgação da astronomia. Nosso público participante, através daquilo que fazemos, são crianças, jovens, adultos e terceira idade. Especialmente dedicamos nossas atividades para o ensino e aprendizagem da astronomia nas escolas. Atividades. Nossos integrantes desenvolvem projetos práticos, os quais estimulam e despertam o interesse na astronomia e ciências afins, como o projeto Cine Astronomia em 3D, o qual é uma aula interativa, lúdica e empolgante, com a atuação pedagógica e didática diferenciada. Ainda desenvolvemos maquetes interativas para o facilitamento e compreensão dos conceitos abordados nas aulas. Levamos, além do público escolar, a astronomia através de atividades práticas, como minicursos, cursos, participações em videoconferências, publicações de conteúdos em nossa rede social, videocasts para nosso canal no YouTube e entre outros. E também, como parte das nossas atividades, realizamos a divulgação da astronomia para o público geral, através de observações com telescópio em praças, parques e locais de aglomeração pública. Também realizamos aulas em campo, afastando-nos da poluição luminosa dos centros urbanos. Nessas aulas, abordamos a inserção de elementos astronômicos para orientação geográfica e aprendizado do que é observado. O AstroPE empenha-se na participação de eventos científicos, como em novembro, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a qual em Recife teve a participação do astronauta Marcos Pontes, no Colégio de Referência em Ensino. Em breve, ainda mais participações e colaborações em eventos farão parte da história do AstroPE. Bem,
basicamente deu para entender bem o que é a proposta do AstroPE, né? Mesmo que eu falasse, o vídeo é que dá esse entendimento. Então, é bem claro o que deu para apresentar. A gente é um grupo que foi instituído no dia 3 de novembro de 2013 e a gente leva a astronomia para as pessoas. Esse público, como você viu, vai desde criança até a terceira idade. Aí a gente teve essa ideia de criar esse projeto Cine Astronomia em 3D. Um projeto que é de minha autoria e que eu conduzi esse projeto para a sala de aula. O interessante é que só não bastou levar o material. Vou mostrar aqui a vocês na apresentação o que é esse projeto. Como é que a gente atua ele na sala de aula. A gente tem um recurso que são os materiais, como o iPad, que tem um aplicativo chamado SolarWalk. Ele é um aplicativo pago, que começou inicialmente com a plataforma iOS, somente aparelhos da Apple. E em seguida ele até popularizou e foi para a plataforma Android. Isso aí foi o que ainda motivou mais o desenvolvedor, a gente com contato em e-mail, ele lá no exterior. E, bem, de material a gente leva o iPad, os periféricos, né, como caixa de som, o cabo HDMI, o cabo que leva a informação do iPad para o projetor digital, óculos 3D e a tela de projeção. Às vezes nas escolas que a gente leva, nem sempre tem a tela, a gente usa a própria parede. Enfim, é uma aula bem interessante que a gente faz. A gente simplesmente juntou recursos que a gente pode ter no nosso cotidiano. A gente pode ter um aparelho aí como o iPad, pode ter um projetor, óculos 3D, que a gente até encontra com preços acessíveis no Mercado Livre. Esse 3D que a gente usa é aquele anaglifo, não é os outros tipos de 3D que a gente vê nas televisões. E uma coisa bem interessante que a gente fez em levar esse material é que muita gente pensa que só basta ter o material, né? Não. 50% disso é o material, outros 50% é o seu saber, a sua informação que você dá na sala de aula. Isso é interessante, que aí já entra com os ramos do empreendedorismo, que não só necessita que a pessoa que começa a ter uma ideia empreendedora, ela basta somente ter os materiais ou ter um investimento. Aí teve um investimento entre 4 a 5 mil reais inicialmente. Claro que hoje você pode até encontrar esses aparelhos mais em conta. E não só basta só investimento financeiro, mas também seu saber pode criar um diferencial. Foi aí que eu vi meu diferencial por ter já um conhecimento na área da astronomia e aí levar essa astronomia para a sala de aula. E vi também que esses recursos que a gente usa, como o 3D, a aula ser interativa, com uma chamada bem interessante, uma viagem pelo sistema solar, isso conquistou principalmente os alunos das escolas. E aí, com uma taxa pequena que ele paga por aluno, cada aluno paga por aluno, uma sessão que dura 50 minutos, ele paga entre 5 e 7 reais, ele acha plausível pagar esse valor. Os diretores, professores, gestores de escola acham interessante. E ao final da aula ele vê que é muito mais aquilo que se propõe na temática da astronomia, que é o sistema solar. Uma coisa interessante que o aplicativo SolarWalk disponibiliza é essa viagem em 3D, que não se resume só à astronomia, muito embora ele seja focado à astronomia, mas explorando o aplicativo, que é uma coisa bem interessante a se fazer em todo aplicativo que é desenvolvido. Além de desenvolver ele adicionando, a gente também tem que explorar ele para saber o máximo que ele tem a oferecer. Uma coisa interessante que a gente notou é essa peculiaridade que ele tem, como a geografia, ele tem história, ele tem entendimento para astrobiologia, ele desperta essas curiosidades. E isso é despertado na sala de aula. Como o intuito da gente na sala de aula é conquistar o aluno e dar um suporte a ele para continuar, ele se sente mais motivado. Aí, Cláudia pode dar um depoimento interessante, né, a respeito de alguma... Bota bem pertinho. Bom dia. Com as aulas do Cine Astronomia em 3D, a gente vê muito a carência da ciência e astronomia nas escolas,
que fica muito carente e só baseada em livros. E quando a criança ela vê o sol se aproximando, vem aquela curiosidade. A gente pergunta o que é o sol. Muitos dizem, o sol tem a bola de fogo. Só que eles, depois da aula, eles vão descobrindo que o sol não é aquela bola de fogo que eles aprenderam. Em si, o sol é uma estrela. Vem a pergunta também, por que Marte é vermelho? Por que o planeta Marte é vermelho? Então a gente vai falando que Marte é vermelho por conta que sua atmosfera é repleta de ferro. E Vênus, muitos dizem, não sabe a temperatura de Vênus, Vênus é mais quente que o Sol. E isso, muitas vezes os livros e os professores, eles não repassam para os alunos. Então, com o Cine Astronomia em 3D, a gente leva isso para as escolas particulares e públicas também. Não só da cidade do Recife, mas também, como na Paraíba, a gente fez uma apresentação lá para uma escola pública, junto com uma observação astronômica. Isso, só complementando isso que Cláudia falou, que é interessante, a gente teve a ideia, né? A gente utilizou aqueles recursos, viu que aquilo ali podia ser uma coisa que poderia crescer, expandir, não se limitou só à infraestrutura, material, né, e o conhecimento, e a gente disse, como é que a gente tem que ter o campo de atuação, né? Se a gente tem que ter uma ideia, e se essa ideia é empreendedora e é uma ideia que vai expandir, ela tem que ter um campo de atuação. O campo de atuação foi justamente esse que Cláudia falou. Quando você chega na sala de aula, o professor que fica incumbido com a tarefa de ministrar aquela aula de astronomia, que é uma ciência que chama muita atenção, que cativa, é geralmente o professor de ciências e o professor de geografia. Aí a gente pensou, o que é que a gente pode fazer para preencher essa lacuna? Inicialmente a gente pensava até que era uma lacuna pequena, mas não, é muito grande. A deficiência é muito grande. Essa brecha nessa deficiência aí fez com que a gente crescesse. E isso foi o que nos ajudou a crescer e a expandir os nossos projetos. Naquele vídeo inicial, a gente começou com Cine 3D, mas depois começou a desenvolver outros materiais. Teve maquetes interativas representando o sistema solar, os alunos, né, segurando os planetas, um quadro interativo de LED, o aluno vai apertando os botões e vai sabendo quem são os planetas, e outras ideias que a gente foi construindo. Então, isso foi o recurso que a gente obteve do Cine 3D. A gente começou pequeno e depois cresceu bastante devido a esse investimento que a gente foi obtendo, esse recurso que foi sendo, vamos dizer, acumulado devido a essa lacuna. Então, isso aí já entra, como eu falei no início, empreendedorismo não é só obter lucro, né? Empreendedorismo também é aquela questão de você ver o campo de atuação. Aí foi essa questão. E uma coisa que Cláudia falou é que a astronomia não precisa ser a astrofísica, uma astronomia mais complexa, mais difícil. São perguntas como ela disse. Aí eu pergunto também a vocês sabem por que Marte é vermelho? Alguém sabe? Sabe? Diga. Bom dia. Basicamente, como ela citou, Marte é feito de ferro. E Marte é vermelho justamente a ferrugem provocada pelo ferro. Exatamente. Na superfície dele, aquelas sondas, né, espaciais, quando chegam lá na superfície de Marte, né, que elas exploram, eles detectaram que tem uma grande concentração de ferro. Foi o que o colega falou aí e realmente está certo. Agora, o aluno, quando sabe disso, ele diz, coisa interessante, quer dizer que na composição do solo eu vou encontrar o ferro, um minério de ferro. Aí você já usa um pouco da química, que é a oxidação, né, que popularmente a gente conhece a oxidação como ferrugem, né, o enferrujar, que é aquela cor alaranjada. Então, quebra aquele paradigma de que quando a gente olha para Marte, não entende que ele é enferrujado. E outra coisa interessante é que vê que ele é vermelho, mas ele não é um planeta quente, já que a gente associa o vermelho à temperatura quente. Ele é frio. A temperatura média de Marte lá é negativa, para você ter ideia. A gente imagina que ele seja um planeta quente devido ao vermelho. E uma outra pergunta que é bem interessante é sobre o Sol. Muita gente pensa, o que é o Sol? Aí eu pergunto também a vocês sabem o que é o Sol? Do que é feito o Sol? Levantem a mão aí para ver quem...
Ele vai passar o microfone para você. Feito de hélio, né? Isso, é um dos gases, né, o que compõe o Sol. Alguém poderia complementar a informação dele, dando algum outro... Para a gente saber o que é o Sol. Hidrogênio. Hidrogênio é um dos gases. Ele também fez um acréscimo. Pode dar. É basicamente um reator nuclear, né? Isso. Fusão Isso. a todo instante. Fusão nuclear, exatamente. Uma coisa interessante é que a gente pensa assim, muita gente tem um conceito de que o Sol é fogo, uma bola de fogo. Tem gente também que diz assim, ele não é fogo? E por que a gente diz que ele queima, né? A gente pensa isso. O Sol, ele é uma imensa bola, uma esfera composta de gás. Vários gases, na verdade, mas o essencial da composição do Sol é o gás hidrogênio. Uma grande parte do Sol é composta por gás hidrogênio. Lá no núcleo do Sol, devido à gravidade que atua, que comprime o núcleo do Sol, o hidrogênio se transforma em outro elemento, que é o que vem logo em seguida na tabela periódica, que é o hélio. Então, à medida que a pressão aumenta lá no núcleo do Sol, outros elementos são originados através da fusão nuclear. Você tem os átomos de hidrogênio que se unem, fundem para formar um outro elemento. Nessa conversão do hidrogênio para o hélio, há a produção de energia. Parte dessa energia sai até a superfície do Sol e chega até aqui na forma de energia luminosa, porque o Sol emite outras fontes também de energia, que são detectadas através de outros tipos de aparelho. Mas a energia luminosa é essa que a gente vê, clareia o dia. Então o aluno fica fascinado. Acho que vocês também, ao saber que o Sol é feito de hidrogênio, se transforma em hélio, não é fogo, não é lava, não é magma, né? Já que isso não conseguiria se manter no espaço aquecido. Então o aluno já fica impressionado com isso aí. Então veja que é só um objeto no nosso sistema solar que já desperta esse grande interesse. E uma coisa bem interessante que a gente tem na astronomia é que uma estrela precisou morrer e semear, vamos dizer assim, a nebulosa que deu origem ao nosso Sol para que nós existíssemos, para você ter ideia. O nós que eu digo existíssemos são os átomos que compõem o nosso corpo. A gente não tem cálcio nos nossos ossos, a gente tem o ferro, tem outros elementos, né, que a gente vai aí traduzindo transformando em tabela periódica o nosso organismo. Então uma coisa bem interessante é que uma estrela morreu, explodiu, semeou com a sua explosão a nebulosa que deu origem ao Sol. O Sol, quando surgiu os planetas, né, inclusive a Terra, e nós seres vivos herdamos uma parcela daquilo que foi uma estrela. É por isso que tem aquela frase, né, somos poeira das estrelas. Então, querendo ou não, a gente tem uma ligação, tem um elo bem forte com o espaço, o cosmos, como diria Carl Sagan, o cosmos, e o universo, que é tão vasto em matéria, antimatéria, objetos visíveis, não visíveis, né? E aqui eu vou mostrar adiante, só para que é essa imagem que está aí, dá algumas palavras, né, alguns termos-chave que a gente pode extrair do projeto Cine 3D, que os dispositivos que a gente usa, o mediador, que é fundamental, o conhecimento desse mediador é importante. Se você não tiver um conhecimento, não basta. Você só vai ter um óculos 3D, data show, tecnologia, recurso, mas 50% está faltando aí. E o mediador. Esse mediador ele vai converter o saber dele através do aprendizado, dos conteúdos. Esse que eu falei do sistema solar é um dos conteúdos que o aplicativo SolarWalk pode disponibilizar, e o ramo do empreendedorismo, que é esse que eu falei. Você pode ter o lucro para sustentar uma ideia, e essa ideia tem uma força maior para suprir a necessidade de uma outra ideia, como se fosse uma engrenagem pequena que roda uma grande, e assim sucessivamente. É mais ou menos o que vai
a força motriz do nosso grupo de astronomia, o AstroPE, que a gente tem esses materiais que a gente apresentou no início do vídeo. Poderia dizer alguma coisa mais sobre a repercussão? Quer que falamos? Aqui é um resultado parcial que a gente teve no ano de 2013, de janeiro até dezembro de 2013, que é um apurado de quantas pessoas a gente já levou o Cine 3D. Aproximadamente 7.000 alunos da região metropolitana do Recife e uma escola lá na Paraíba já tiveram acesso a essa aula do Cine Astronomia em 3D. Como eu disse, é uma aula interativa, bem instigante, e os alunos gostam bastante, porque é uma forma de aprender diferente daquela tradicional, onde tem um professor escrevendo, desenhando. E você usa o recurso tecnológico em favor do conhecimento, em favor do aprendizado. Isso aí é interessante, você está otimizando um recurso. Né? E a gente ganhou um bom reconhecimento nacionalmente, tanto é que graças a Deus a gente está aqui em reconhecimento, né, o pessoal que sabe do nosso trabalho. A gente está aqui na Campus Party e é um privilégio ter vocês assistindo, é o pessoal que está nos assistindo via internet, isso aí pode ser visto pelo mundo inteiro. Então é um grande reconhecimento de uma ideia simples, que vocês têm ideias, cada mente tem uma ou mais ideias, e que não é difícil a gente pegar aquela ideia e dizer o que é que eu tenho que fazer. Às vezes a gente precisa de um manual de instruções, esse manual de instruções pode ser a experiência de uma outra pessoa. Eu particularmente tive dificuldade, mas eu tentei me aproximar de pessoas que tivessem uma instrução maior, uma experiência maior, para poder me motivar ou mesmo me orientar, porque é difícil. Né? Essa parte do empreendedorismo ele não é fácil. Aqui a gente mostra o resultado e realmente a gente vê que é uma coisa próspera, que teve bons resultados. Mas há muitos solavancos, há muitos tropeços nesse meio caminho. Mas tem que seguir adiante. A perseverança faz parte do empreendedorismo. O empreendedor ele tem que ter essa força de esperança e perseverança, né? Tem que persistir. E aqui basicamente é aquilo que eu falei, da questão da quantidade dos estudantes. E aqui é uma pirâmide que a gente fez que traduz um pouco do resultado do nosso trabalho. Existe um professor norte-americano chamado Edgar Dale. Ele criou a pirâmide do conhecimento. Então, essa pirâmide do conhecimento é mais ou menos a pirâmide que eu criei, que é a pirâmide do aprendizado. Que ele diz assim, não tem um percentual, mas lá no topo da pirâmide, ele diz que é um resultado. Isso aí quer dizer o resultado do Cine 3D. O que acontece? Toda aula, por exemplo, a aula que vocês estão tendo aqui, a apresentação, a palestra, um pouco dela vai ficar fixado na sua memória. A partir do momento que você lê isso que está sendo mostrado, a partir do momento que você ouve o que é falado, e esse ver é o que inclui imagens, né? Porque você também lê através de uma imagem, né? A imagem pode ter texto. E esse ver através de uma imagem ilustrada como essa aqui, isso aí vai fazer você fixar melhor. A ideia de ter mostrado o vídeo no início é uma maneira de que você fixe através das imagens, o colorido, tudo aquilo ali. Isso aí se traduz numa maneira de fixar por mais tempo aquilo ali na sua memória. O que isso quer dizer? Isso aí é uma estratégia. Aquilo ali não está à toa. Cores, formas, a disposição de um texto, a disposição de uma figura, tudo tem um significado. Uns mais enxutos, outros mais compostos, né? A gente vê figuras mais compostas. Então, isso tem um sentido. É mais difícil, não é criar. Depois que você cria, você vê que tem essa necessidade de trabalhar com esse arranjo para poder ainda mais destacar. O cartaz do Cine 3D ele teve várias alterações, não só da marca, mas também teve as alterações para chegar num meio em que o aluno olhasse, o gestor, o diretor, e visse que a mesma empolgação que os alunos têm é passada numa imagem. Então isso é bem difícil, você sensibilizar de uma forma bem verdadeira, né? E
além de ver e ouvir, você tem o que fala, como estou aqui apresentando a você. Então, quanto mais interativo você participando, quanto mais você interage, você vai começando a fixar. Você vê algumas pessoas que, eu entendo o que ele está dizendo. Isso aí tudo vai contribuindo. E o falar e o fazer. Se você sair daqui já com o pensamento de dizer, eu vou amadurecer um pouco das ideias que o professor James falou ali na apresentação, e vou converter uma ideia que eu tenho parada, uma ideia que eu tenho, mas eu não estava precisando de motivação, ou uma ideia que eu já venho e vou me sentir com mais garra para perseverar nela. Então, isso tudo são maneiras de converter. Isso eu estou falando em prol aqui da apresentação. Já no Cine 3D, o fato de eu usar o óculos em 3D, ambientalizar a sala como uma sala de cinema, né, que Cláudia pode testemunhar como é que funciona isso, a gente levar a astronomia, o sistema solar, os planetas passam, você vê a criançada pular, né, da cadeira quando vê aquelas cenas. Então tudo isso faz o conhecimento fixar na memória. O falar, aquilo que é falado pelo mediador, tudo isso aí vai contribuindo. Então, sua ideia, pense numa ideia simples, mas tente o máximo possível de enriquecer ela. Quanto mais você enriquecer a sua ideia, mais difícil fica de alguém copiar, mais difícil fica de você perder ela de foco, e mais rica em resultado você vai conseguir evidenciar. Então é mais ou menos assim. Aí Cláudia vai dizer mais ou menos como é que é na sala de aula, Cláudia, como é que funciona. Bom, na sala de aula, como o James estava falando, a gente transforma a sala desde a mais simples até a mais equipada. A mais simples, eu digo, pode ser de uma escola pública, que a gente sabe aqui que não tem muitas condições, né? E a gente transforma ela numa sala de cinema. Coloca TNT, né? O TNT preto na janela, coloca o projetor e as crianças sentam, como vocês, assim, de frente pra gente, com os óculos 3D. Nisso, quando as imagens vão passando, planetas, luas, meteoros, algum fragmento, eles têm aquela sensação que a imagem está pulando tá saindo de fora para fora da tela. Isso é gratificante, porque a gente vê a alegria, o contentamento da criança, dos professores e principalmente também dos pais dos alunos, que isso é muito importante. E com tudo isso, a gente ganhou esse reconhecimento nacional. Quando fala em Cine Astronomia 3D, aí já sabe que é do AstraPE. Aí, como o Cláudia falou, né, dessa questão da repercussão, a gente bota, né, o Cine 3D, e não é só as crianças, jovens, adultos, quem tiver na hora na sala fica interessado, porque vê que é uma coisa legal. A pessoa está aprendendo e está se divertindo, transformar também conhecimento em entretenimento, que é uma coisa que dá bastante interesse, né, dá gosto, né, de você compartilhar daquilo ali. E a gente falou do grupo, né, de astronomia. A gente teve que criar suporte. O que é suporte? Não basta só você olhou, viu o grupo da gente, se interessou, gostou, mas tem uma maneira da gente entrar em contato, da gente produzir, de oferecer mais meios, né, meios que vai ligar a proposta nossa e o interesse que alguém possa ter através de alguma coisa que a gente tem que criar. No caso, a gente criou o site. Confesso a vocês particularmente que não sabia de jeito ou maneira como é que faz um site. Pode parecer uma coisa bem ignorante, mas foi bem complicado. Ela viu o que é quebrar a cabeça para tentar fazer um site, e depois você vê que é uma coisa muito simples, né? A plataforma que a gente usa é o WordPress, né? Porque eu não tenho ainda domínio nas linguagens de criar mesmo um site bem customizado, então eu adotei um padrão. E além do domínio, né, astrope.com.br, a gente também criou um e-mail, tá aqui embaixo, também com domínio, né? Aí também tem todo aquele procedimento que tem que ser feito, tem toda aquela caminhada para se chegar num site.
E um veículo bem assim fácil de criar, bem fácil de acessar é o Facebook. E a gente também tem a página nossa no Facebook. Lá na página a gente divulga tudo isso. Inclusive hoje as fotos daqui, da campus, da nossa participação, a gente criou um evento lá para chamar os amigos que curtem a página. Nossa página está beirando os quase 12 mil curtidores. Para uma página que divulga ciência, astronomia, ainda mais daqui do Nordeste, é uma das que mais tem curtidores. Logo em breve vai ser uma das que mais tem número de curtidores. Isso aí é um presente para a gente, é um reconhecimento, né? E uma outra coisa, além da página, que a gente divulga notícias astronômicas, a gente agenda, tem uma equipe, além de nós, tem outras pessoas que contribuem, são pessoas que reservam uma parte do seu tempo em pesquisar a fonte, traduz e coloca lá. Geralmente a gente coloca até a fonte original. Quando a gente faz umas traduções, tem umas pessoas que às vezes não se agradam do que a gente colocou, então a gente prefere sempre estar botando às vezes em inglês, que é a maior parte dos casos. Então, além das notícias, tem imagens astronômicas, que é o encanto, né? A astronomia, ela encanta. Você, quando vê uma foto, uma astrofoto, que é aquela foto do céu, você se maravilha. A gente aqui, por exemplo, se anoitecer, você não vai ver quase nada do céu. Se a gente se deslocasse 200 quilômetros aqui da capital, você já ia ver um céu fantástico. A gente está em julho, período em que a Via Láctea fica bem lá no alto do céu. Fantástico, cheio de estrelas, uma visão incrível. Se a gente, quando tiver, devido a gente ter um tempo, aí dependendo do tempo que a gente tiver, eu mostro a vocês algumas das astrofotos que a gente já tirou, algumas que a gente encontra até na página. Vou mostrar a página na forma mais interativa possível. E tem aqui o Google Plus, né, que é uma outra rede social que não é tão usada ainda, mas a gente acha que logo em breve o pessoal vai migrar um pouco aí, ou então andar nos dois, né, Facebook e a rede social do Google. E também a gente tem um canal no YouTube. A gente tem aí umas ideias muito boas que vai valorizar ainda mais a proposta do trabalho da gente, que é de levar mesmo a astronomia. A gente até recebeu um elogio, que tem o canal Google Educação. Não sei se vocês já ouviram falar, que tem. O Google, ele selecionou aquelas pessoas que fazem vídeos educativos mesmo. Pessoal de química, biologia, matemática, saiu de diversas áreas. E eles elogiaram, né? Acharam muito interessante a proposta que a gente faz, que é de levar a astronomia. E a gente só tem alguns vídeos lá no nosso canal. A gente tem alguns 5 pelo menos que a gente vai adicionar, que são bem interessantes. Ideias que a gente, até na astronomia, tem, mas diz, poxa, é tão simples fazer. Pois é, às vezes é uma ideia realmente simples. Mas só a diferença entre você ter uma ideia e essa ideia se tornar fantástica é a palavra fazer. Você tem que ter vontade por aquilo que quer fazer e realmente fazer. Não adianta ter a ideia de ficar bilionário, né? Nem milionário, ficar bilionário. Mas se você não fazê-la, essa ideia vai ficar engavetada na sua memória. Ou então, se você também não tiver a vontade de executá-la, você tem que ter vontade, ficar sem dormir, tentar ver uma maneira de fazer uma coisa, outra. Essa semana, a gente se preparando para apresentar hoje, também se preparou por um projeto que eu estava fazendo. E a gente vê, né? As pessoas, né? Um ajuda o outro, mexe naquilo, o que o outro não sabe, o outro sabe. E aí vai criando, se cria assim. E outra coisa, foi bom dizer isso, a gente não cria nada só. Então, por mais que a gente tenha uma ideia fantástica, a gente sempre depende de alguém. E é bom depender de alguém, porque o universo da nossa mente, por mais que seja um universo, ele ainda é limitado. Então, às vezes, o que ela sabe, o que o outro sabe, vai enriquecer. Mesmo que seja uma sugestão que não acerte, que não seja aquilo, mas foi bom a pessoa opinar. Então, claro, a gente também levou duras para poder acertar. Ou às vezes testava e levava a chamada porta fechada, né? E aqui a gente faz uns agradecimentos e parabenizações. Tá certo que tem mais do que o que tem aí.
de imagem. Eu acho que ia passar meia hora só mostrando imagem e dizer cada uma delas. Tem uma página muito interessante, tem outras também no Facebook muito boas, que veicula ciência e também conteúdo de astronomia. Tem muitas outras. Mais uma assim que a gente teve uma abertura, que a gente foi convidado para um Hangout para fazer um vídeo mostrando o que é o AstroPE. Essa mesma proposta que a gente fez aqui na apresentação na campus, também fez lá nessa atividade. Foi da página Ciência e Astronomia. Se vocês curtirem a página, o administrador dela, o principal lá, o Christian, vai ficar muito feliz. Mas ele é uma pessoa dedicada, é um jovem, se não me engano tem 18 anos, né? Está aí ingressando na universidade e ele tem uma proposta boa de fazer um projeto de astronomia e ciência lá no Rio Grande do Sul. Tem também um cara fantástico que faz um trabalho que é o da Caravana Time Lapse. Esse cara, ele é fenomenal, ele tem uma visão incrível de composição. Time-lapse, que é aquela foto de sequência que você vê, né, o céu passando bem rápido, né? Acho que vocês já viram esse tipo de vídeo, time-lapse. Ou então aqui você bota uma câmera, ela fica tirando foto, o pessoal fica andando bem rápido. Ele faz isso com astrofotografia. E é incrível como ele consegue, a música e outros tantos detalhes, ele consegue ligar sentimentalmente você ao que ele produziu. Então ele adotou também uma estratégia, uma linguagem natural. Então ele não fez aquilo forçado. Naturalmente ele mostra um resultado de trabalho fantástico. Ele que veio lá do Rio de Janeiro, foi lá para o Ceará, não foi? Com um Fusca, teve problemas com esse Fusca, mas persistiu e conseguiu desenvolver esse projeto e está desenvolvendo outros. Então, Caravana Time Lapse é um projeto fantástico. A gente agradece também recentemente a APA, que é a Associação Paraibana de Astronomia, porque a gente participou no último evento de astronomia e os presentes lá votaram no nosso grupo de astronomia, o AstroPE, para realizar daqui a 2 anos o Encontro Nordestino de Astronomia, que é o 16º EANE, não é isso? Pronto, 16º EANE, que isso aí foi bom. Os presentes também no evento, né? A comissão organizadora também e tal, e que também deu um grande apoio que é sempre importante, você chegar e ser bem recebido. Isso é bom, isso é muito bom, a pessoa fazer isso gratifica. E tem a página Astronomia ao Vivo, que esse nome aí já não está à toa, semanalmente, né? Semanalmente, toda semana, às vezes tem umas exceções durante a semana, que eles fazem como se fosse um apurado da semana com notícias astronômicas. Eu acho que essa semana a principal notícia foi a viagem do homem à Lua, mais um aniversário da viagem do homem à Lua, e lá se fala, se falou nesse Hangout, né, que a página Astronomia ao Vivo faz, da ida do homem à Lua, o fato histórico, todo o desenrolar dessa história da chegada do homem à Lua. Ele é um vídeo, o pessoal, como a Cris Ribeiro, né, que é a que fica à frente, né, da página da Astronomia ao Vivo, e ela que lá se predispõe, né, todo sábado, não, domingo, né? Christian é sábado e ele lá é domingo. Então, que tem uma audiência fantástica. A audiência que eu digo é o pessoal tá lá assistindo, curtindo, comentando. É uma maneira de você obter informação. A gente sabe da dificuldade que a mídia televisiva, né, tem dificuldade em mostrar mesmo a informação, principalmente científica. E eles fazem isso. E fazem e não recebem, né? Então eles ofertam isso, né, de boa vontade. E que digo a vocês que se fosse um patrocinador, eu patrocinava, para que tivesse uma internet melhor, porque às vezes tem a dificuldade, que a gente sabe da banda larga brasileira, como é as dificuldades, a gente tem que ser sincero nesse sentido. E é ótimo o que eles fazem. E tem a Bramon, que eu não sou muito bom de sigla, mas a Bramon, ela é uma rede observacional de bólidos. Bólidos é aquela famosa estrela cadente que a gente diz, né? Que vem lá, o meteoro, ele cruza a atmosfera. O sistema, de forma bem simples falando, né, bem a grosso modo,
É uma câmera que fica lá, aquela câmera de segurança, ao invés de estar para o chão, é um tipo de câmera, certo? Que fica lá para cima e ele vai monitorando possíveis meteoros. E para você ver que a coisa é tão fascinante e tão importante e precisa, que eles rastreiam a trajetória e sabem de onde veio aquele meteoro. É uma coisa tão... uma beleza tão fantástica do que eles fazem. É o Renato, né? Poltronieri, né? Renato Poltronieri. Às vezes eu me confundo com o sobrenome. Ele está à frente disso também. Tem outras pessoas aqui no Brasil, mas destaco o trabalho dele porque ele também faz um trabalho de formiguinha astronômica. Ele vai lá na cidade dele, desenvolve astronomia, a família dele coopera, né? Então não tem vínculo institucional. Ele vai mesmo com o telescópio e promove a astronomia. E também faz esse trabalho de monitoramento. Tem as dificuldades lá para instalar, ele cria uma coisa nova, faz outra, divulga, as pessoas compartilham, falam. Um trabalho fantástico de se elogiar. E lá a emissora, vez ou outra, pega fragmentos dos vídeos que eles coletam e mostra na emissora. Isso aí é bom porque você está repercutindo o trabalho de alguém. É um trabalho valiosíssimo, porque você monitorando os asteroides próximos, os fragmentos que eles vêm de meteoro, você tem como ter uma noção de onde eles estão vindo. Ou pelo menos a gente não tem aquela noção de onde eles vêm. A gente tem pelo menos uma noção. É melhor ter uma noção do que ficar perdido, né, nesse sentido. Então é uma coisa muito fantástica. Tem o pessoal do CARGE, que é o Nilo Cruz. Que Cláudia, eu fico perguntando a ela porque às vezes eu esqueço aqui. E o Nilo Cruz, que também é uma pessoa muito simpática. É um homem que ele tem uma visão assim muito sentimental pela astronomia e que isso é bom, cativante, é fantástico. Tem o CienCTech ministrado, é um blog de notícias ministrado por Sérgio Sacani, e ele primeiro eu agradeço muito a ele, viabilizou o contato para eu estar aqui. A pessoa fica até sem jeito, né, às vezes, para agradecer, mas agradeço muito a ele. E ele também tem um trabalho muito bom. Ele pega lá o conteúdo na íntegra, em inglês, faz o máximo possível para traduzir. Faz uma coisa muito interessante, que é essa parte de traduzir. A gente fala assim, o que é traduzir? É pegar a informação e tornar ela acessível. Então, uma pessoa que torna essa informação acessível é uma pessoa da gente elogiar. Então, ele faz esse trabalho. E ele também participa, sim, ele também participa lá do blog CienCTech e também participa lá no Astronomia ao Vivo. Também lá com a Cris Ribeiro ele também apresenta. É uma pessoa que a gente parabeniza bastante pelo que ele faz. A Astrocan é desse Renato que eu falei, que também participa da rede Bramon. A Astrocan é o Clube de Astronomia de Nhandeara, que o nome é Nhandeara. E aquela figurinha ali de um observatório no meio da foto aí é o Observatório Genival Leite, que é um observatório que tem uma equipe, e aí eu destaco o professor Adriano. O professor Adriano, que também faz esse trabalho lá em Alagoas, né, aqui bem próximo, que é um trabalho de astronomia. Muito interessante o trabalho dele, da equipe dele também. Eu não sei o nome de todas as pessoas, mas referencio, pelo menos para representar lá o Observatório Genival, ele, que faz um trabalho muito bom de astronomia. Lá que tem um observatório, ele que é professor astrônomo, muito interessante. Essa verdinha aqui, a figura, é o camping lá em Serra Negra, do sítio Pedra Solta, que fica aqui em Bezerros, bem próximo. Não sei se vocês conhecem, mas é bem próximo aqui, Bezerros. E que foi lá um dos locais que a gente teve uma visão fantástica do céu, bem estrelado. Teve a participação da turma de guia de turismo lá da Uninassal, pessoal bem receptivo, aquele pessoal que fica assim junto, que interessante essa informação, que fica mesmo assim, que se envolve com aquele conhecimento partilhado. Então foi muito bom o camping lá que a gente fez, teve essa visão astronômica e teve pessoas lá que a gente tem como amigos, pessoas que a gente dá vontade de ficar indo lá várias vezes. E tem a FB Idiomas, que é regido por Elizabeth,
né, que a gente chama ela de Elisa, que cede a gente um espaço da sala de aula dela, que é ela que faz curso de idiomas, e ela cede para poder a gente ministrar as aulas de astronomia, como curso para crianças, outros cursos que a gente já tem na programação, atividades que a gente tenta às vezes procurar um local físico, aí é nesse local, isso aí a gente tem que agradecer, porque às vezes tem uma dificuldade grande de conseguir um local físico. E a Bandeirante não está ali última, porque, né, aí está fora de ordem, não tem primeiro, todo mundo está em primeiro aí. E a Bandeirante, ela é sozinha, é uma pessoa, mas é um guerreiro, é um exército, que é o Roberto de Paula. Pense num homem assim, ele de cabelos brancos, mas é mais jovem que eu, mas muito proativo mesmo, incrível a proatividade dele. E ele desenvolve foguetes educativos. Como é esse foguete? Você coloca ele lá com toda uma complexidade que a gente não vê tudo simples, mas tem uma complexidade de ideias ali. Você liga e aquele foguete dispara. Sobe 40 metros, 200 metros, 1 quilômetro de altura, 2 quilômetros, ele tem essa tecnologia. E isso aí é incrível. Ele é o único no Brasil que cria o motor ignitor de foguetes. E eu não ia ficar de fora, a gente criou um modelo do Astro PE em parceria com ele, que é esse modelo aqui, o Velos. Velos, que simboliza flecha em grego, né? Seria a gente lançando uma flecha aí pro céu. E a gente desenvolveu esse foguete. Desenvolveu o que eu falo é só a estética, né? Aquele embelezamento, né? Que chama a atenção, né? Ficou muito bonito, o pessoal olha. Mas o tubo, essa ogiva, que é essa ponta aqui azul, essas empenas, que é o que dá o direcionamento do foguete, o ignitor, que é o que dá a propulsão, o que tem aqui no meio, isso aqui desce com paraquedas. Você não perde ele chega numa certa altura, perde o impulso, para no ar, ejeta o paraquedas depois do término da ignição e ele vem de paraquedas. Você não perde ele. Isso é incrível, incrível. Você miniatura, porque não dá nem para dizer. É transformar em miniatura um foguete, o princípio de um foguete, nesse foguete aqui. Tá certo que o grande lá, que a gente conhece, né, quando vê da NASA e tal, é combustível líquido. Tem sólido também, mas esse aqui é de combustível sólido. É uma coisa muito incrível e leve, bem leve, né? Você pega com 2 dedinhos, ó, apesar de grande, e sobe bastante. E a gente quer tentar patrocínio, quer tentar meios para a gente viabilizar a gente dele, levar ele mais alto, para levar a tecnologia embarcada, altímetro, sensor de temperatura, tecnologia, vamos dizer assim, programada, tudo isso aí. Ou seja, uma forma, aquilo que eu falei logo no início, né? Da gente enriquecer sua ideia. É ele que já está há vários anos na frente disso e que é único no Brasil que produz. Tem gente que produz o foguete. Ele, além do foguete todinho, até o papelão que faz, tudo isso aqui, ele faz também. Ele faz o kit, né? Ele também faz o ignitor. O ignitor é que é a alma, né? Sem o ignitor, o foguete fica lá no chão. E tem esses estágios aí. E Cláudia, que já faz um tempo aqui que quer falar, vou deixar ela falar um pouquinho. Falando em agradecimento, eu queria agradecer a Caravana Time Lapse, especialmente a Márcio Klepp, ao pessoal da APA, Marcelo, Zurita, Tomás, Antônio Alves, um dos primeiros alunos de Padre Pullman, que Padre Pullman, para quem não sabe, foi um dos grandes professores e astrônomos aqui de Pernambuco. Antônio, ele deu aquele suporte, aquela ajuda todinha para um trabalho que a gente apresentou em maio, no EANE, sobre a história da astronomia em Pernambuco. Quero agradecer também a Jéssica, mãe de Elton, que é um aluno muito querido da gente, um menino de 11 anos, né? E ele é aquela pessoa fantástica. Também agradecendo ao pessoal do Sítio Pedra Solta,
Seu João, a Bosco, ao pessoal lá todinho, professor Adriano, de Alagoas, pessoa excepcional, a Elisa, lá do FBI Idiomas, professor Flávio também, Flávio Ferro, um integrante do nosso grupo, que infelizmente hoje ele não pôde vir comparecer, trabalhando, professor, e a Roberto também, Roberto dos Foguetes, que James acabou de falar. Também a Neto Antunes, astrônomo lá de São Paulo, é amigo nosso da astronomia, amigo pessoal. E todas essas pessoas, elas são assim, muito importantes para a gente porque nos ajudam, tanto na divulgação de nosso trabalho, em apoio, e tudo que eles podem nos ajudar, eles estão sempre lá. Também o pessoal da Maurício de Nassau, Pedro, Dea, todo o pessoal lá, desculpa porque é muita gente, aí não dá para falar o nome. E isso que a Cláudia fala, né, do reconhecimento, porque é aquilo que eu falei, sozinho não avança, tem que ter contato, tem que ter amigos, tem que aceitar a opinião da outra pessoa, às vezes aquela opinião é contrária à sua. É assim, tem ideias que são simples, mas precisam de um suporte. Esse suporte às vezes são pessoas para poder viabilizar. E lá a gente do AstroPE, o tempo está quase no fim, mas que já dá para a gente mostrar aqui. A gente converteu uma parte das nossas ideias em produtos, em materiais. Esses materiais que a pessoa, quando adquire, o valor que a gente arrecada, a gente converte em outros materiais, e aí a engrenagem que a gente estava falando consegue mexer mais ainda. A gente já viu essa ideia, que é o planisfério. O planisfério é uma carta celeste rotativa que ela viabiliza a sua observação à noite. À noite, você colocando a data e a hora, você consegue saber o que é que está ali no céu. Porque normalmente quando a gente não tem aquela habilidade toda na observação, a gente tem uma dificuldade grande de reconhecer o que é um planeta, o que é uma estrela. Então isso aqui, papel, é o primeiro veículo. A gente sabe que tem muitos aplicativos, a gente pega o celular, faz assim, né? Sai girando, sai mostrando. Mas de uma forma mais material, né? A gente também não só apela para tecnologia, mas também para o material. A gente já tinha visto a cartinha celeste, tudinho, mas a gente adaptou, remodelou, né? Ela, e criou esse planisfério, que é bem simples, que a gente está também nessa busca por uma livraria, uma editora, para trabalhar ele em escala. Ele é todo manual, a gente cola, tudo isso aqui que você está vendo é manual, entendeu? Tem a qualidade da impressão a laser que a gente procurou, já foi um pessoal de uma gráfica que ajudou a gente, da Soban, né? Entendeu? Isso aí já... E tem um outro que Cláudia vai mostrar aqui, que é a camisa. A gente fez o seguinte, a gente tem um aplicativo, não da gente, a gente baixou lá no iPad e tal, e viu que as imagens... Vem mais pra cá. E a gente viu que as imagens que tem no aplicativo, das figuras das constelações, são bonitas, como o Orion, né? O Orion, Escorpião, Centauro, Fênix. São figuras mitológicas que de algum modo atraem a atenção. A gente se atrai pela astronomia, primeiro pela astrologia, que não tem nada a ver, né? É outra coisa. Mas da astrologia a gente transforma aquelas figuras em o conhecimento. Quando a gente vê com conhecimento, procura analisar, procura decifrar, aí a gente tem a astronomia ali. Por que a astronomia? Porque a astronomia é história também. Existe a história da astronomia. Orion, eu acho que dá tempo de dizer que é bem rapidinho. Para você ter ideia, toda a época de verão no hemisfério sul, a gente tem o Orion, que é o grande caçador. Na mitologia, né, o Orion, lembrando que é aquele que tem as Três Marias. Vocês já ouviram falar das Três Marias? Pronto, Três Marias é o cinturão de Orion, fica bem? O cinturão de Orion. O Orion, que era o grande caçador. E na mitologia é bem interessante que quando Orion está no céu, o vilão dele, o Escorpião, está na direção oposta. É como se fosse uma perseguição no céu.
Até aqui no planisfério, que eu posso mostrar depois quando terminar a apresentação, você vai ver que num lado está Escorpião no céu e o outro está o Órion. Aí já tem a história da mitologia que explica que Órion foi um caçador morto pelo Escorpião, o Escorpião que está num lugar do céu, o Órion, o caçador, um não pode se encontrar com o outro porque aí, né, vai começar tudo de novo, né? O que vitimou ele. Então, junto desse Órion aqui, o caçador, não que a gente tenha as figuras, mas você já puxa outro conhecimento, que é as figuras mitológicas. Tem o cão maior e o cão menor, que são os cães que servem de caça para o caçador Órion, né? Então, são conhecimento que vai um agregando o outro. Então, o tempo da gente já encerrou e a gente agradece muito a vocês a participação, o pessoal que fez os comentários, perguntou. E qualquer coisa a gente tá por aqui no evento para a gente dar também a nossa troca de experiência também. Muito obrigado a vocês todos por estarem assistindo aqui fisicamente, lá ao vivo, né? E muito obrigado mesmo. Muito obrigado.